A minha pergunta inicial será ampla e conectada ao tema do nosso fórum, que é as escolhas que definem o nosso futuro. Gostaria que você explicasse, candidato, por que o senhor, como candidato, é a escolha certa para o futuro do Brasil. Bom dia a todos, muito obrigado aqui por estarem me ouvindo, muito obrigado pelo convite. Vem sendo uma longa jornada essa campanha, quer dizer, pré-campanha, né? Tecnicamente, se eu chamo de campanha, eu tomo uma condenação eleitoral, é tudo muito confuso até agora. Eu sou candidato, mas não estou em campanha, então eu sou um candidato em pré-campanha. Por que hoje nós precisamos de uma candidatura como a minha? De maneira simples. Ao longo dos últimos 12 anos, eu e o grupo que eu fundei, o Movimento Brasil Livre, não apenas defendemos a agenda correta pelo Brasil, nós tomamos as decisões corretas e os enfrentamentos corretos, mesmo quando isso era impopular. A gente tem que colocar, eu soube que agora que o meu concorrente Flávio Bolsonaro não veio, mas nós temos que colocar o bode na sala. Boa parte daquilo que a gente chama de direita, boa parte do próprio movimento liberal no Brasil aderiram ao bolsonarismo acrítico, se tornaram subservientes àquilo que era um problema para o nosso campo político, que era basicamente uma família de bandidos da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, que se juntaram agora para essa última eleição com o Bacelar e com o TH Joias, que são ligados ao Comando Vermelho. Isso não é opinião minha, isso é relatório da Polícia Federal. E ao se calarem sobre esse problema, permitiram não apenas a destruição da Operação Lava Jato, mas o retorno do senhor Lula ao poder. E é uma realidade objetiva que a gente está tendo que lidar. O fato de, não apenas eu, mas o grupo político ao qual eu faço parte, que foi largado às traças pelo restante da direita, e eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, o fato da gente ter se oposto a tudo isso, ter topado ser quase destruído, e nesse sentido, no isolamento, construir a própria tese, que é o Livro Amarelo, a própria militância, que hoje é a maior militância de direita do Brasil, e o próprio partido político, que permite que a gente não precise baixar a cabeça para ninguém. Eu não preciso, se for criticar Flávio e Lula, baixar a cabeça para ninguém no partido, porque o partido inteiro concorda com a mesma linha. Ao estabelecer liderança, e essa liderança ser qualificada por um sistema de valores que a gente não tem vergonha de esconder, isso permite que eu participe do debate público e traga soluções para ele de maneira transparente e honesta, e que isso cative e apaixone. Hoje é muito paradoxal que eu estou em terceiro na maior parte das pesquisas e em outros eu estou em quarto. Mas faço isso com muito menos recursos que os demais e com uma militância muito mais quente, muito mais ativa. Por que há esse recorde de uma militância mais jovem, mais quente, mais ativa conosco, sendo que os demais não têm? O que nós fizemos que os outros não fizeram? É esse apontar para um futuro diferente. O slogan da campanha é "O futuro é glorioso". Um futuro que é otimista sobre o Brasil, altamente ambicioso sobre problemas brasileiros e que não se importa em ser impopular na hora de defender isso, se isso, no fim, for a proposta que você precisa defender. Eu não tenho vergonha de ir no Nordeste falar em revisão do Pacto Federativo, eu não tenho vergonha de ir no Rio de Janeiro, numa favela, falar em desfavelização, eu não tenho vergonha de ir num palco que tem pessoas mais à esquerda falar de desindexação, de desvinculação, de uma reforma fiscal profunda. Ao fazer isso, não apenas qualifico o debate, mas mostro que sou uma liderança boa. E aí acho que nem preciso terminar aqui o último minuto. Acho que isso me torna um líder melhor para enfrentar esses problemas. Uma das principais dores do brasileiro, de todas as regiões do Brasil, é a questão de segurança. Uma das suas principais bandeiras é justamente o combate ao crime organizado. E hoje sabe-se que organizações como o PCC, Comando Vermelho, estão enraizadas em todos os setores da sociedade, inclusive na política. Como tu pretendes transformar o teu projeto de combate ao crime organizado em ação real, sendo que isso precisa uma mobilização e uma articulação também com os outros partidos políticos? Óbvio que vai precisar, e a boa notícia é que, estranhamente, durante o governo Lula, veja só o que eu vou colocar aqui, é uma provocação que a gente tem que fazer no campo da direita. Mais leis de combate ao crime organizado passaram na maldição do governo Lula, que é um governo pró-crime, do que no governo anterior, que supostamente era um governo de combate ao crime. Mais leis passaram, porque este Congresso inclui o Centrão, já entenderam que esta é a grande preocupação do brasileiro, e o Congresso fez maioria para passar inclusive PEC. Projetos de lei e PEC passaram com aumento de pena. O nosso deputado federal do Partido Missão, Kim Kataguiri, passou um projeto agora de aumento de pena para roubo, furto e receptação de celulares. E a gente sabe que boa parte do crime que faz com que a pessoa tenha medo de sair na rua é o roubo de celular. Inclusive, já por conta da mudança da legislação, já está tendo um reordenamento para você ver como é que o crime funciona. No funcionamento do negócio do roubo de celular, em alguns lugares eles já estão mudando a dinâmica para roubo de alianças.
Então, tem uma mulher ou um casal que tem uma aliança de ouro, o bandido já está indo atrás da aliança também. Por quê? Porque ele já está tendo que se adaptar a uma circunstância nova, mas isso são projetos de lei que passaram agora, mesmo no governo do PT. Pois bem, o governo nosso não acredito que terá dificuldades em passar projetos de lei de aumento de pena, de alteração na lei de execução penal, para que a gente acabe com a maldita progressão de pena como ela acontece hoje, para que a gente possa enfrentar e destruir o crime violento. Então essa parte do Congresso, não creio que seja o maior dos problemas. O grande desafio é, passar um estado de defesa e uma garantia da lei e da ordem em locais específicos, não em todo o território nacional, para que você possa fazer a reocupação de territórios. Eu estou falando aqui do modelo do Comando Vermelho, que é o modelo de ocupação horizontal de territórios, para a gente reocupar o território, pegar, prender, entrar em conflito se necessário, matar alguém se necessário, faz parte do jogo. Se não se entregar, vai ter que encontrar o papai do céu ali. E no enfrentamento, aí sim, a uma organização como o PCC, você vai ter que utilizar órgãos como COAF, Polícia Federal, articulação com os estados, Forças Armadas, porque é uma coisa mais complexa. Quando a gente fala só da operação que o PCC tem, de pegar a droga que entra pela Bolívia, uma parte dela também entra lá pela selva amazônica. Você está falando em uma rota que passa no Mato Grosso do Sul, passa por estado de São Paulo, entra, por exemplo, em portos secos, ou inclusive lugares que tem produção de café, porque a cocaína ela tem uma densidade similar do café. Ali daqueles contêineres vão para o Porto de Santos. Uma parte da droga precisa ser processada também na Baixada Santista, por isso que o PCC ocupa os morros da Baixada Santista. Colocam essa droga no barco, esse barco é embarcado para Roterdã, na Holanda. Vejam quantos elementos nós precisamos. Aí não é só ocupação territorial, é parceria com outras nações, trabalho de fronteira usando Forças Armadas. Também colocar uma intervenção no Porto de Santos, então no Porto de Santos, Porto de Paranaguá vão precisar de intervenção federal. Muito possivelmente o Porto de Pecém lá no Ceará também vai precisar, porque o Comando Vermelho está cercando o Porto de Pecém. Então a gente está falando de uma série de ações articuladas que a gente vai precisar, maioria para passar um estado de defesa e uma GLO, mas também vamos precisar de articulação com os governadores. Governador que cooperar, eu quero dar os louros todos da vitória para ele. Cheguei a conversar com candidatos ao governo que não me apoiam, mas falaram, vai ser uma delícia trabalhar com vocês nisso. Eu falei, você fique com os louros da destruição do crime. Eu compartilho isso com você com a maior tranquilidade. Agora, governadores, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo, Jerônimo, que são, de maneira clara, lenientes, para dizer o mínimo, com o crime. Aí, se for necessário fazer uma intervenção no próprio estado deles, assim o faremos. Inclusive, um estado como o Rio de Janeiro, cuja classe política já foi alvo dessa infiltração que você citou, eventualmente o estado do Rio de Janeiro, uma das primeiras ações que vão precisar ser feitas é uma intervenção no próprio estado do Rio de Janeiro, local em que a política está completamente infiltrada pelo crime organizado. Muito bem. Candidato, nós estamos aqui no 13º Fala Caminhos da Liberdade. E o presidente da República também é um guardião da ordem constitucional. Como o senhor pretende, no eventual governo, garantir que as liberdades individuais e coletivas, especialmente de liberdade de opinião dos brasileiros, sejam garantidas? O Brasil vem passando por um enfrentamento, sendo tocado especialmente pela Suprema Corte, à liberdade de expressão. Há essa equiparação histérica que vem sendo feita com injúria racial para qualquer coisa. Então aí, qualquer coisa vira transfobia, qualquer coisa é racismo, qualquer coisa... Agora tem a lei da misoginia. E todos esses elementos são apenas tentativas de restrição ao discurso livre, ao debate livre, usando uma espécie de histeria e pânico moral. Eu reparei nisso agora no debate público na TV, até dei uma entrevista para a imprensa interessante. Há uma discussão sobre violência contra a mulher que é necessária. Há uma discussão sobre feminicídio que é necessária. Há um enfrentamento a isso que é necessário. Morre coisa de 1.400 mulheres por feminicídio, nessa qualificação que foi feita por ano. Agora morre um número bem maior de crianças. O infanticídio é muito superior. 12% dos homicídios que acontecem no Brasil são infanticídios, morte de crianças e adolescentes. 4% são feminicídios. Por que fala-se mais? Porque você atrela agora uma política, bem clara no Congresso Nacional, de censura baseada nisso. Alguns anos atrás foi o Black Lives Matter. Esqueceram agora os negros, era vidas negras importam. Aí, vidas negras importam, tudo é injúria racial, tudo é imprescritível, você tem que ser preso se você falar algo que possa ser considerado inadequado. Agora esqueceram os negros, porque eles já passaram a censura nisso. Agora estão usando as mulheres como uma vítima para censura. O que eu quero é mulher andando segura, matando bandido. Eu quero que eles precisam matar o bandido, pegar o agressor na casa, isso precisa ser resolvido. Agora, a propaganda que é criada para justificar a censura, isso o presidente da República e o Congresso tem que ter a sensibilidade de enfrentar. E sobre o STF,
O STF não tem que passar por cima de matéria legislada. Eles não podem ficar fazendo essas equiparações à injúria racial, como hoje a gente vem vendo na Suprema Corte, de modo a gerar essa censura erga omnes contra todo mundo. Então isso terá que ser coibido e vai ter que ser de duas maneiras. Eventualmente passando um marco legal, reforçando a liberdade de expressão no Brasil, por mais redundante que isso seja. E 2, as nomeações dos próximos ministros do STF. O próximo presidente da República terá 4 nomeações, muito provavelmente, porque dificilmente Lula vai nomear alguém ainda esse ano. Então, com 4 nomeações, com a presença do ministro André Mendonça, eventualmente a própria manutenção do fluxo ali, permitirá uma geração de uma maioria, e uma maioria mais republicana, para que a gente possa estabilizar isso. Muito bem. Candidato, o Brasil tem um Estado pouco eficiente, pesado e pode ser até mofado em alguns setores. Qual que será o seu modelo de governança principal, sua principal bandeira de governança e gestão para reduzir o tamanho do Estado e trazer um pouco mais de eficiência? Nós vamos começar primeiro mexendo na parte fiscal e na gestão dos gastos. Porque antes de tudo a gente tem uma crise fiscal, antes de eu poder sequer mexer na máquina com uma reforma administrativa. E isso tem um impacto geral, porque ao você ficar aumentando os gastos obrigatórios com gatilhos automáticos, como a gente vê nas vinculações, nas indexações, você não tem nenhum estímulo por parte do gestor público em fazer uma gestão boa da mão de obra. Vou dar um exemplo. Em municípios ao redor do Brasil, em que a população de jovens ela proporcionalmente diminui porque está nascendo menos gente, você tem que gastar todo ano cada vez mais com educação, mesmo com a população ficando envelhecida. Ou seja, há uma irracionalidade no modelo de vinculação orçamentária que tem aqui no Brasil. Esse modelo faz, portanto, que não haja para a parte do gestor público nenhuma necessidade de fazer uma gestão inteligente na área de educação, porque simplesmente vai ter que entrar mais recurso, porque sim, porque a Constituição assim determina. Então, resolver a questão dos gatilhos automáticos é uma função essencial da parte do Estado, porque isso também tem um efeito fiscal e tem um efeito sobre a gestão e alocação de recursos. 2, e aí vem a grande revolução que a gente pretende fazer. O Brasil já passou no governo do Fernando Henrique, que foi o governo mais reformista da história do Brasil, mas que não leva o crédito por isso. Ele passou a lei de responsabilidade fiscal, que foi um marco na gestão de municípios, especialmente municípios, que até o final dos anos 90, município costumava ser perdulário, terminava mandato, terminava ano, dando calote de fornecedor a funcionário e dane-se. Isso passou e foi um marco civilizatório. Nós queremos passar agora a Lei de Responsabilidade Gerencial, que é o grande projeto do nosso governo, que estabelece indicadores de desempenho para todos os municípios e para todos os governos, indicadores de desempenho ligados à área de segurança, ligado à educação, ligado à cobertura de água, à cobertura de saneamento e, acima de tudo, ligado ao aumento da atividade econômica, diminuição de pessoas dentro de políticas de assistencialismo e aumento do emprego formal, quando eu chamo formal, vou da MEI à CLT, ou a abertura de empresas, de modo a fazer com que aqueles municípios possam se emancipar. O prefeito que cumpre os indicadores, ele está qualificado a receber emendas e mais emendas, elas agora condicionadas à consecução das políticas públicas que atinjam esses indicadores. O prefeito que não cumpre, ele fica 8 anos inelegível. O prefeito vai contar com um corpo técnico de comissários enviados pelo governo federal para auxiliar nessa gestão. O fundo partidário e o fundo eleitoral passam a ser condicionados pelo número de indicadores obtidos pelo prefeito, que vai credenciar ele com pontos. Esses pontos vão ser ponderados pelo tamanho do município e multiplicados pelo número de municípios que esse partido administra. E aí sim, o fundo partidário eleitoral possam ser condicionados a desempenho prático, metrificável, racional, e as pessoas vão conseguir se sentir na ponta, e não mais pelo número de deputados federais eleitos, que faz com que a gente vive essa érica hiltonização da política, ou essa tiriricação da política. A gente muda o sistema de incentivos e recompensas, e inclusive de punição, para dentro da política. Com isso, a gente consegue colocar a máquina pública, especialmente os municípios, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, orientados para o desempenho. Hoje eles não são orientados para o desempenho. Eu rodei todo o Brasil, eu tive o prazer de rodar a maior parte dos estados, especialmente as regiões mais pobres. E o que mais tem é município contratando gente para fazer porcaria nenhuma, não entregando nada de resultado para as pessoas, com nenhuma obrigação de nada, porque o prefeito não tem obrigação de fazer nada. O prefeito hoje é um mero executor de emenda. O prefeito passa o ano inteiro, com o pires na mão, aguentando entrar uma emenda para inaugurar a droga de uma praça superfaturada com uma construtora amiga dele, do deputado dele, que ele vai separar 30%, bota no bolso, um pedaço ele paga a amante, outro pedaço ele guarda para a próxima eleição para fazer o compra de volta da própria população. Essa é a lógica do Brasil, e a isso nós, igual um bando de maluco, damos o nome de democracia. Ah, isso é a democracia. Tem porcaria nenhuma de democracia aí. Isso é um regime farsesco, falsificado, que não é nem ideológico. Não é nem, é da esquerda, é da direita. É um regime do centrão, é um regime baseado na pobreza. E a gente vai resolver isso qualificando a administração pública, qualificando a gestão, entregando pontos e benefícios para partidos e políticos que performam e punição
como tirar direitos políticos de gestores públicos que não entregam esses indicadores. Essa é a grande revolução que a gente vai fazer na gestão do Brasil. O senhor se diz admirador do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que adotou medidas drásticas para o enfrentamento do crime no país. Você acha que você gostaria de ser considerado Nayib Bukele brasileiro? Eu quero um dia que eu falei que o Bukele é o Renan Santos e o salvadorenho. Porque eu acho que na América do Sul, na América Latina como toda, a gente tem 3 grandes problemas a enfrentar. Todas as nações apresentam grandes problemas fiscais. Isso é típico. O Milei está fazendo um enfrentamento mais agudo a isso. Todas ou quase todas as nações apresentam um problema com cartéis de drogas. E o Bukele fez um grande enfrentamento a isso. E todas também apresentam problemas, oriundos do período da colonização, de patrimonialismo exacerbado e oligarquias políticas e famílias que vivem da pobreza e que contaminam a política. Todos. E esse é um problema que, creio eu, nós seremos, com a proposta que eu mostrei para vocês, respondendo a pergunta anterior, nós seremos capazes de resolver. A situação, o Bukele nos inspira e muito porque ele fez um enfrentamento corajoso e entregou para El Salvador, que era um povo desiludido, como quase todo o povo da América Latina, a ideia de que eles conseguem enfrentar o problema e resolver. E aí, El Salvador está tendo um surto de autoestima. O mundo de China e Estados Unidos estão investindo lá, empresas de Big Tech estão investindo lá, o novo sistema de saúde dele está inspirando uma parte da nossa proposta de saúde, foi feito em parceria com o Google, é genial. Ou seja, ele está se tornando um gestor público para muito além da questão de segurança pública. Mas ele teve que enfrentar de maneira excepcional uma situação de excepcionalidade, que era viver num país que é um narco-estado. Você não vai derrotar um narco-estado adotando políticas convencionais. Eu não vou poder chegar pro DOCA, o Urso, que é o líder do Comando Vermelho, hoje de campo, lá que culpa o Morro do Alemão, e falar, não, você vai ter um juiz de garantias. Não, DOCA, você vai ter progressão de pena. Isso é papo de maluco, isso é papo de gente doida, xarope, e isso vai ter que ser enfrentado. O Comando Vermelho se prepara para a guerra. Ele está usando técnicas que estão sendo utilizadas na guerra da Ucrânia já para a ocupação de território lá no Rio de Janeiro. Nós vamos ter que declarar guerra ao Comando Vermelho. Nós vamos ter que declarar guerra ao PCC. O que vai nos diferenciar é que é o seguinte, El Salvador não tinha um cartel do porte e do tamanho e da complexidade do PCC. O Noboa, no Equador, tentou fazer uma transposição do método Bukele para o Equador. Só que o Equador tem o Los Lobos, que é uma facção, que não digo que é um PCC, mas ela é mais complexa. E aí ele começou a bater na parede, porque nessa complexidade ele precisava de outros elementos que ele não podia aprender com o Salvador, porque a situação de Salvador era diferente. O nosso enfrentamento, por exemplo, ao PCC, necessariamente é diferente. A situação brasileira vai ser diferente disso. Agora, para a política de reocupação de território, destruição de gangue, que faz aquela ocupação cruel em favelas e cidades pequenas, vai ser muito parecido com o Salvador. Agora, candidato, 4 minutos das suas considerações finais. Eu acho o seguinte, nós estamos lenhados. O Brasil passa uma crise absurda de liderança. E essa crise de liderança, ela é total e completa culpa nossa. Total e completa culpa. Aqui eu estou num lugar que é um Instituto de Formação de Líderes. Eu já falei também na Faria Lima, eu falei com o pessoal do agro, eu já falei com industriais, eu já falei com todo mundo que em um país saudável estaria ocupando posições de poder de maneira mais natural. A real, vocês estão aqui no Instituto de Formação de Líderes, no evento que fala de liberdade e liderança, mas vocês lideram muito pouco. Qualquer político vagabundo do Amapá manda mais do que vocês, seus pais e os políticos que você votam. Vocês são só um burro de carga desses caras. E ao invés da gente todo mundo se unir num projeto que faça um takeover, que tire o poder deles e entregue o poder para quem é produtivo, o Brasil, em grande parte, se ilude com a farsa bolsonarista, que é a nossa droga, que é a droga que ilude o Brasil produtivo. O lado de lá, que é um misto de PT com Centrão, ele está muito bem organizado. Os estados do Nordeste, os estados da região Norte são administrados por uma coalizão. Tem coalizão mais clara sobre isso que o Barbalho, no Pará, que é o patrimonialismo mais velho misturado com o discurso de esquerda. Eles fazem uma cópia, andam com ambientalistas e ao mesmo tempo desviam dinheiro para a família que administra isso. Isso representa esse modelo que nos administra e que nós somos escravos e no fim não lideramos nada. O que eu proponho com a nossa candidatura é trocar, inverter os papéis e entender que nós temos um papel histórico de entregar o poder para quem trabalha e produz. E é sim uma guerra e sim nós temos muito pouco tempo. A pior coisa numa guerra é ficar numa ilusão.
Se na guerra contra o crime organizado a ilusão é achar que o Comando Vermelho eu vou atuar como é proposto por parte do jornalismo, de maneira olímpica, de maneira bacana, atendendo a todos os preceitos que eles consideram corretos dentro dos princípios basilares dos direitos humanos pós-88 aqui no Brasil, isso é ilusão. Outra ilusão é achar que Flávio Bolsonaro ou pessoas que puxaram o saco do bolsonarismo nos últimos anos estão interessados em algo além de negócios ou voto fácil, falando as coisas fáceis para o eleitor, que é o que está acontecendo no Brasil. Estamos refém de um Lula que está em primeiro nas pesquisas e do outro lado de um farsante, de uma família de farsantes que enganou o Brasil produtivo e que levou o voto do Brasil produtivo por todos esses anos. E com todo respeito, porque eu não vim aqui também para fazer amigos, eu vim aqui para falar o que eu penso. Grande parte da elite empresarial brasileira achou bacana, achou legal e se calou. O meu grupo político quase acabou por fazer o que tinha que ser feito. Eu tenho muito orgulho de ser hoje o único dos candidatos livre para falar o que eu acho deles, livre para enfrentar Lula e Bolsonaro, livre para liderar a nova geração e livre para ir construir um projeto que entregue de verdade o poder para o Brasil produtivo contra os maiores inimigos nossos, que eu volto a colocar, é o Brasil não institucional, o Brasil do crime e hoje o Brasil do like. O Brasil do like fácil, o Brasil do voto burro, do voto besta, do olha aí a hipocrisia da esquerda, que leva o like, que engana, que seduz, que pega o voto dos mais velhos e faz os mais velhos acharem que estão numa luta contra o comunismo, quando ele está sendo roubado mesmo pelo Barbalho, pelo Alcolumbre, quando ele é administrado pelo Hugo Mota, de Patos, na Paraíba, que faz esquema com a Infraero. Eu não consigo aceitar isso. Só que a gente tem que tomar as decisões difíceis. Porque se quer ser livre, se quer ter liberdade, tem que ter, antes de tudo, coragem. E por vezes, coragem demanda ser impopular. Eu sempre falo, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz dos corajosos. E coragem, às vezes, se expressa em ser impopular e nadar contra a corrente. E esse é um alerta que eu faço. Se enquanto a gente ficar sendo tolerante com gente que não merece tolerância, com gente que não vai em debate, como o senhor Flávio Bolsonaro, que não veio aqui apresentar as ideias, enquanto a gente achar que não faz parte do mesmo campo, a gente vai se lenhar e vai continuar perdendo. Então isso aqui é um convite para participar de uma aventura? Claro, adoraria ter o apoio de todos vocês, mas acima de tudo é um alerta que se continuar repetindo as mesmas estratégias, vamos todos nos ferrar. Muito obrigado.